Muitos sertanejos morreram de fome, enquanto o fazendeiro mais rico do Nordeste escondia barras de ouro dentro de baús trancados. Ele jurava que jamais pagaria pelos seus pecados, até cruzar o caminho de Lampião. O que começou como uma emboscada perfeita terminou em sangue, traição e uma caçada implacável prometida pelos volantes. Esta é a história do dia em que o sertão decidiu não sofrer calado. O sertão amanhecia e nenhuma criança, nenhuma família honesta sofrerá enquanto eu andar por estas veredas. Eu sou a sombra que protege os pequenos, o punho que pune a injustiça quando a lei vira silêncio. Diga-me, de onde você me escuta agora? Quero você ao meu lado nesta história. Juntos, faremos justiça onde o mundo virou as costas. O sertão amanhecia esturricado, daquele jeito que fazia o chão rachar como pele ressecada. O sol mal tinha nascido e já prometia castigar tudo que respirasse. Nos arredores de Vila Bela, um mói de famílias lutava para sobreviver com farinha seca, água quente de cacimba rasa e esperança quase morta. As crianças, magrinhas como galhos tortos, chupavam caroços de umbu, tentando enganar a fome que doía feito peia no estômago. O governo dizia que ajudaria em breve, mas breve no sertão era a palavra que não valia nem 2 tostões. A seca não perdoava ninguém. Foi nesse cenário de tristeza que Lampião, montado num cavalo magro, porém valente, desceu a ladeira pedregosa rumo a um esconderijo natural entre pedras grandes. O vento quente trazia cheiro de mato seco e fumaça de um fogaréu distante. Os olhos dele, sempre atentos, varriam tudo. Ali, naquele canto escondido, os primeiros homens do bando já esperavam. Zé Sereno afiava punhal, Balão ajeitava o chapéu de couro repleto de medalhas e Jararaca cochichava alguma bobagem que fez um dos cabras rir abafado. Quando Lampião saltou do cavalo, todos se endireitaram, como se o próprio sertão tivesse mandado avisar que o chefe chegava. Lampião caminhou devagar, olhando cada rosto. Aquele silêncio pesado dizia que os homens sabiam que algo importante estava por vir. Ele respirou fundo, sentindo o ar quente entrar ardendo pelas narinas. "Vocês estão lembrados do que falei ontem, né?" disse num tom firme. Os cabras assentiram. O ouro do fazendeiro Ambrósio Montenegro vinha pela estrada velha, trazido por 2 carros de boi e meia dúzia de guardas mal pagos. O sertão comentava que aquele ouro era tanto que dava para comprar meia ruma de terras, encher celeiros de milho, estourar fogos em festa de São João e ainda sobrar para arrumar a igreja de Cabrobó. Mas o ouro não vinha de bênção, vinha de exploração. Vinha das terras arrancadas de matutos antigos, vinha dos preços abusivos que faziam pequenas famílias se ajoelharem perante o fazendeiro. Vinha do suor de vaqueiros que arriscavam a vida no mato fechado, de retirantes que trabalhavam por comida. Era ouro que carregava maldição de gente que chorou de fome. E Lampião sabia disso. "Eita peste, não tem governo que faça nada", murmurou Jararaca. "Se aveste não, que o que é nosso tá espreitando o caminho", respondeu Lampião, ajeitando o punhal à cintura. Seus olhos tinham aquele brilho frio que aparecia quando ele tomava decisão séria. Era o brilho de quem não fazia nada por acaso. Zé Sereno se aproximou. "Chefe, o cabra que trouxe o recado ontem, não achei confiável, não. Parecia arengar demais." Lampião ergueu a sobrancelha. "Macho, velho, no sertão ninguém dá informação de graça, mas o que ele disse bate com o que já tínhamos ouvido." Ele fez uma pausa. "Mesmo assim, a gente vai ficar esperto." O sol começou a subir, dourando as pedras secas da serra do Araripe. Lampião chamou todos para perto, explicando o plano do jeito que só ele sabia fazer, apontando com o punhal no chão, desenhando curvas e marcas. O gargalo do maroto era uma passagem estreita entre 2 pedras enormes, tão apertada que um carro de boi mal passava. Ali, uma emboscada era certeira. Os homens ficariam camuflados no matagal seco, metendo gravetos e mandacaru cortado,
para parecer parte da caatinga. Quando a comitiva entrasse, não teria para onde correr. Vocês vão arrodear por trás da pedra grande. Balão, tu fica no alto, naquele tronco de juazeiro morto. Se avexe não, meu irmão, é só mirar na sombra do chapéu dos cabras. Os homens riram baixo, mas sabiam que o tom era sério. Lampião continuou. Ninguém toca em mulher nem menino. Se tiver, a gente separa. Nós não é bando de filho de rapariga. Somos homens que sabem da dor do sertão. A conversa foi cortada por um assobio rápido. Era Cícero Costa, vindo de uma trilha oculta, o rosto coberto de poeira. Chefe, vixe Maria. O ouro vem mesmo, vi eles rumando lá de baixo. 2 carros de boi, 12 homens, uns armamento bom. Tão falando que o fazendeiro tá com medo de cangaceiro encostar nas riquezas dele. Lampião deu um meio sorriso torto. Pois não é que ele adivinhou? Cabra safado deve estar tremendo na casa grande. Ele virou para o grupo. Hora de se arrumar. Hoje o sertão ganha um pedaço do que lhe roubaram. Cada homem organizou o que precisava. Cantis cheios, punhais escondidos no bornal, lampiões pequenos embrulhados em pano, rifles curtos. O cheiro de couro queimado pelo sol se misturava com o cheiro de suor, criando aquele perfume bruto que só cangaceiro de verdade tinha. As roupas gastas pelo mato espinhoso pareciam segunda pele. As cartucheiras tilintavam baixinho. Mainha dizia que fazer coisa certa dá um peso no coração, comentou Balão, meio encabulado. Mas roubar desse fazendeiro aí, tô é besta se disser que é pecado. Jararaca bateu no ombro dele. Fulô, pecado é deixar povo morrer de fome enquanto esse caba da peste dorme abraçado com ouro. Lampião fez um gesto e todos ficaram calados. Os pássaros no alto das árvores secas também ficaram. Até o vento parecia esperar. O líder respirou fundo e falou baixinho. Quando o carro de boi entrar no gargalo, não tem volta. Os cangaceiros se dividiram como combinado. Zé Sereno levou parte do grupo para a lateral direita, escondidos entre pedras e arbustos. Jararaca foi para o lado esquerdo, rastejando para não levantar poeira. Balão subiu no tronco morto do juazeiro, com a mira apontada para o trecho mais estreito. Lampião ficou à frente, disfarçado entre pedras altas, com o chapéu levemente inclinado. A espera foi longa, mas silenciosa como promessa de morte. O rangido das rodas de madeira ecoou ao longe, vindo como aviso. O chão começou a tremer de leve, e o mugido dos bois que puxavam o carro atravessou o ar seco. O coração dos homens batia no mesmo compasso da terra. Quando a comitiva apareceu, tudo parecia seguir o previsto. Os guardas olhavam para o mato, mas não viam nada. O capataz, um homem grisalho com cara de quem já tinha vivido desmantelo demais, segurava um rifle de 2 canos e conversava com outro, falando mal da seca, do governo e da vida. O sol refletia nas barras de ferro que prendiam os baús de madeira no carro de boi. Era ouro, ouro de verdade, ouro que mudava a vida. O carro entrou no gargalo do maroto, as rodas chiaram contra as pedras. O barulho soou como senha. Lampião ergueu o braço e, naquele mesmo instante, tudo seria decidido. O braço de Lampião caiu rápido, seco, como punhal que encontra o couro. Num instante, a caatinga, que parecia morta, virou um estopim aceso. Zé Sereno surgiu da pedra da direita com o rifle engatilhado. Jararaca saltou do mato rasteiro feito bicho arretado. E Balão, lá do alto do juazeiro morto, mirou nos chapéus dos guardas. Tudo aconteceu tão rápido que os homens do comboio mal tiveram tempo de dizer vixe. "Parado aí, cabras!" gritou Lampião, avançando devagar, como quem já tinha feito aquilo 1000 vezes. Os guardas ficaram desnorteados, suando frio debaixo do sol quente, olhando para os lados como bichinho encurralado. O capataz levantou as mãos tremendo. Os bois mugiram, inquietos, tentando entender a confusão que se instalava. Só que Lampião não estava ali para brincadeira nem para matar à toa.
Ele mantinha os olhos gelados, atentos aos baús de madeira presos com correntes. Aqueles baús comprados com a miséria de muita gente. Vocês não precisam morrer hoje, não, disse ele. Basta deixar esse ouro com quem realmente precisa. A voz dele tinha força, mas também firmeza de homem que sabia o peso do que carregava. Zé Sereno deu um passo à frente. Chefe, esses cabras tão que é só poeira. Se der ordem, a gente bota eles no chão num instante. Lampião levantou a mão. Se avexe não, macho véi. Hoje a peia vai ser só no orgulho deles. Os cangaceiros começaram a cercar o comboio. Jararaca subiu na roda do carro de boi, cutucou a lona com a coronha do rifle e assoviou. Oxe, isso aqui não é pouca coisa não. É ruma de ouro mesmo. Os guardas se entreolharam, encabulados. Sabiam que não era um páreo pro cangaço. Só que, como o destino gosta de fazer graça, o silêncio foi quebrado por um estalo seco. Um dos homens do fazendeiro, um cabra magro, rosto queimado de sol, conhecido por João Sinfrônio, tropeçou de leve, fingindo medo. Mas quando todos viraram para olhar a lona levantada por Jararaca, ele viu ali sua única chance. Com um movimento rápido, pegou o rifle que estava encostado no carro, girou o corpo e apontou direto para o peito de Lampião. A reação foi tão inesperada que até os cactos pareceram prender a respiração. Não se mexa, Lampião! Gritou João, a voz falhando no começo, mas ganhando coragem pela raiva acumulada da vida dura. Não se mexe que eu atiro! Balão mirou de cima. Chefe, diga que eu derrubo esse abestado agora mesmo. Lampião fez um gesto de calma. Abaixa a arma, Balão. Esse cabra não vai atirar. João engoliu seco. O suor escorria pela testa dele, pingando no chão seco. O rifle tremia nas mãos, mas os olhos estavam firmes, como se carregassem todas as dores de um sertão inteiro. Eu não posso deixar você levar esse ouro, disse ele. Se eu deixar, o patrão me mata na volta. Ele não aceita falha não, homem. Lampião deu um passo lento, calculado. E tu acha que ele vai dar medalha por ter coragem de morrer aqui? Ele te usa como usa esse carro de boi. E quando não servir mais, te joga no mato. João engoliu seco de novo, mas não baixou a arma. Zé Sereno, irritado, deu um passo ameaçador. Esse cabra tá pedindo para levar chumbo. Lampião ergueu a mão outra vez. Num arengue, Zé. Deixa ele falar. O líder do cangaço chegou tão perto que João podia ver o reflexo dos próprios olhos no brilho do punhal preso ao peito de Lampião. Tu é vaqueiro, né? Cabra, trabalhador? Acha justo teu patrão ter baú de ouro enquanto teu menino come farinha com água quente? Acha certo o governo esquecer do povo enquanto enche o próprio bolso? Oxente, João, acorda! Esse ouro foi arrancado do povo, eu só tô devolvendo. A respiração de João falhou. A arma baixou um dedo, depois dois. Meu filho tá doente, disse ele, a voz embargada. A mulher tá sem remédio. E o patrão, ele não ajuda ninguém. Eu sei, respondeu Lampião firme. Eu vi retirante carregando o menino morto no colo. Vi mulher suplicando por um punhado de feijão. Tu acha que eu vim aqui só para enricar? Tô fazendo o que tu mesmo queria fazer. Tô lutando contra quem pisa em cima da gente. João fechou os olhos por um instante. Quando abriu, parecia outro homem. Abaixem as armas, disse ele, soltando o rifle no chão. Eu não vou impedir. Os guardas ficaram espantados, sem saber se corriam ou obedeciam. Lampião colocou a mão no ombro do homem. Tu fez o certo. Por alguns segundos, o sertão inteiro pareceu respirar aliviado. O vento soprou leve, carregando poeira fina e cheiro de couro quente. Até os bois pararam de mugir. Jararaca pulou do carro de boi e gritou: Homens, abram esses baús! Hoje o sertão vai ter o que comer! Os cangaceiros arrancaram as correntes com golpes secos, revelando as barras amarelas e brilhantes. Era ouro de verdade. Ouro que fazia até cego enxergar o brilho. Mas a calmaria durou pouco.
Lampião percebeu que João estava pálido demais, como se tivesse entendido algo tarde demais. Ele limpou o rosto com a mão suja de poeira e disse: Chefe, o patrão não vai acreditar que deixei vocês irem. Não vai mesmo. Ele vai fazer coisa pior do que dedo de bala. Lampião assentiu devagar. Eu sei. Cícero Costa, ouvindo de longe, gritou: Chefe, o sol está abrindo rachadura no céu. Melhor a gente ir antes que alguém veja. Lampião fez sinal para os homens recolherem tudo. João deu alguns passos para trás, encarando o ouro pela última vez. Vá, Lampião, mas se cuide. Ambrósio Montenegro não é homem que perdoa. Lampião montou no cavalo, ajeitou o chapéu e respondeu: E eu não sou homem que teme injustiça. Os cangaceiros desapareceram pela caatinga, sumindo por trás de galhos, mandacarus e pedras quentes. João ficou parado ali, sozinho, olhando a poeira levantar enquanto o bando se afastava. No fundo do peito, sabia que tinha assinado a própria sentença. E sem perceber, esse era só o começo do desmantelo. João Sinfrônio ficou parado no meio da estrada, olhando a poeira levantada pelos cangaceiros desaparecer, como se o sertão tivesse engolido Lampião e seu bando. O sol batia forte na nuca dele, queimando sem piedade, mas o calor maior vinha de dentro, era o medo ardendo como brasa. Ele sabia, no fundo do peito, que o retorno para a fazenda Montenegro não seria só difícil, seria fatal. O capataz grisalho, ainda trêmulo, se aproximou dele. Homem, tu se lascou todinho. Ambrósio não perdoa nem quem espirra sem pedir licença. João respirou fundo, tentando afastar o aperreio. Ele vai ter que entender. Eu fiz o que pude. O capataz riu sem humor. Oxente, o patrão entender? Tu tá falando do mesmo homem que mandou dar peia naquela família só porque o menino roubou um pedaço de rapadura? João ficou calado. A verdade doía. Enquanto isso, longe dali, Lampião e o bando já estavam sumidos entre as veredas da Caatinga, seguindo por um caminho estreito que só matuto experiente conhecia. O bando se dividiu em dois grupos. Uns levariam o ouro por dentro das grotas, onde o sol quase não batia. Outros seguiriam por trilhas mais altas, garantindo que nenhum volante conseguisse cercá-los. Era a estratégia real, daquelas que Lampião aprendeu apanhando do destino e da polícia. Zé Sereno caminhava ao lado do chefe. Eita, gota serena, esse ouro dá para comprar comida para meio sertão. Lampião ajeitou o rifle nas costas. Se o povo não comer agora, não come nunca. Governo só aparece quando tem voto para pegar. Jararaca remexeu a sacola carregada de barras. Esse troço pesa que é um danado. Se fosse meu, eu já era me esconder lá para as bandas de Juazeiro. Lampião olhou de lado com aquele sorriso torto. E qual era o lucro? Viver escondido com a barriga cheia e o sertão morrendo? Oxente, cabra safado. Tu sabe que isso aqui não é para nós. A conversa morreu ali, engolida pelo barulho dos passos na terra seca. Do outro lado do mundo sertanejo, João apertou as rédeas e mandou que o carro de boi seguisse adiante. O capataz e os outros guardas caminhavam calados. Cada um sabia que estava levando mais que uma carga vazia. Estavam levando uma mentira perigosa ou uma verdade fatal. Quando avistaram de longe a fazenda, o coração de João apertou. A casa grande se erguia, bonita, branca, com um alpendre cheio de sombra. Mas aquilo só escondia crueldade por trás. Enquanto João se aproximava do portão, Lampião fazia o contrário. Se afastava cada vez mais, guiando o ouro por dentro do sertão, como quem carrega uma responsabilidade maior que o próprio peso do baú. Ele parou no alto de um lajedo e olhou o horizonte. A vida é um fio fino, meu irmão. Qualquer vento corta. Balão riu. Painho dizia isso quando ia para a feira e voltava sem nada. Lampião suspirou. Pois escuta, essa história ainda vai dar muito desmantelo. O fazendeiro não vai engolir calado. E a previsão dele estava certa. João desceu do cavalo no terreiro da fazenda, limpando o suor da testa.
Os homens do fazendeiro pararam o trabalho para olhar. Alguns fizeram fuxico baixinho, outros só abaixaram a cabeça para não participar da confusão que viria. Ambrósio Montenegro apareceu na porta da casa grande. Alto, gordo, bigode grosso, vestindo roupa fina que contrastava com o pó do sertão. Não diga que meus baús tão cheios de poeira em vez de ouro, João. A voz dele era macia, mas perigosa, igual a cobra jararaca quando dá bote devagar. João sentiu o corpo inteiro estremecer. Patrão, o cangaço pegou a gente no gargalo do maroto. Ambrósio não piscou. E vocês fizeram o quê? João respirou fundo. Eu tentei atirar, mas Lampião falou umas coisas que fazem sentido. O povo tá com fome, patrão. A seca, o governo. Ambrósio levantou a mão, cortando a fala. Tu tá me dizendo que deixou Lampião levar meu ouro? João engoliu seco. Patrão, era isso ou morrer todo mundo? Ele tinha uns 20 homens escondidos. Tava tudo armado. O fazendeiro deu um passo lento. João, tu sabe quantas cabeças de gado vendi para juntar aquele ouro? Sabe quantos anos de trabalho botei ali? João baixou a cabeça. Sei, mas o povo sofre demais, patrão. Ambrósio riu. Uma risada fria, cruel, quase debochada. E tu agora virou protetor de pobre, foi? Os outros guardas começaram a se afastar, percebendo que a conversa ia virar tragédia. Ambrósio esticou a mão lentamente, pegando o revólver prateado no coldre. João tentou recuar. Patrão, se avexe não. Eu posso recuperar. Posso ajudar. Pode não. O tiro cortou o ar seco do sertão como grito de alma. João caiu no chão, duro, sem tempo sequer de pedir misericórdia. A poeira levantou ao redor do corpo, como se o sertão estivesse tentando abafar a brutalidade. Ambrósio limpou o cano da arma na própria calça. Quem falhar comigo, apodrece no chão. Ele olhou para os outros homens. Agora tragam os cavalos. Quero volante na minha porta antes do meio-dia. Vou arrancar a cabeça de Lampião, nem que precise atravessar esse sertão inteiro. Enquanto isso, longe, Lampião continuava guiando seu bando pelas entranhas da caatinga. Ele parou um instante como se tivesse sentido algo no ar. Zé, tu ouviu isso? Zé Sereno olhou em volta. Ouvi nada, chefe. Lampião ajeitou o chapéu. Foi só sensação. Mas coisa ruim vem vindo. O sertão inteiro parecia segurar o fôlego. A caçada estava prestes a começar, e não havia caminho fácil para nenhum dos lados. A notícia da morte de João Sinfrônio se espalhou pelo sertão mais rápido que vento em folha seca. Todos sabiam que Ambrósio Montenegro era um cabra invocado, mas ninguém imaginava que ele fosse capaz de atirar em um homem desarmado e trabalhador sem pensar duas vezes. A crueldade do fazendeiro caiu como praga em cima do povoado, que agora sussurrava o nome dele com medo, raiva e vergonha. Fi de rapariga fez, foi se perder de vez, disse uma velha no terreiro, abanando o rosto com o pano da cabeça. Era verdade. Ambrósio tinha ultrapassado um limite invisível. Enquanto isso, Lampião e seus homens atravessavam um trecho de caatinga fechado, onde os galhos secos pareciam mãos tentando agarrar quem passasse. O sol já estava alto, esquentando tudo como se quisesse derreter até o couro do chapéu. Lampião parou o grupo debaixo de um pé de juazeiro retorcido, buscando sombra por alguns instantes. Zé Sereno ajeitou o punhal no cinturão. Chefe, vamos dividir esse ouro logo? Ruma de gente tá precisando. Lampião balançou a cabeça. Ainda não. Primeiro, precisamos garantir que não tem volante no rastro. Cícero Costa cuspiu para o lado. Esses homens tão tudo embromado, mas quando Ambrósio balançar dinheiro na cara, eles vêm correndo. Pois venham, murmurou Lampião. No meu couro, eles só levam bala se merecer. Jararaca se aproximou, trazendo um cantil pela metade. Chefe, eu ouvi conversa estranha ontem. Dizem que Ambrósio matou João. Matou foi na frente dos outros vaqueiros. Lampião ficou mudo por um instante.
Era difícil surpreendê-lo, mas aquela notícia deixou o ar pesado. Matou por quê? Por ter deixado a gente ir. Lampião respirou fundo, os olhos perdendo a paisagem por um segundo. Cabra de Deus, o homem fez o certo e morreu por isso. O silêncio se espalhou pelo grupo. O vento soprava fraco, arrastando poeira fina. Era como se o próprio sertão lamentasse João Sinfrônio. Lampião sabia reconhecer injustiça quando via uma, fosse do governo, fosse de fazendeiro, fosse de volante. Homens assim não merecem viver soltos por aí, murmurou ele, ajeitando a cartucheira. Mas a hora do ajuste chega para todo mundo. Quando retomaram a caminhada, o bando seguiu em linha estreita, como cobra cortando o mato. Eles atravessaram uma área onde ossos de vaca marcavam o chão, restos de tempos de seca braba. O cheiro de terra quente era quase sufocante. No caminho, cruzaram com uma mulher carregando 2 latas d'água no bornal, toda suada, cansada. Quando viu Lampião, ficou encabulada, mas não correu. Se a Vex não fulou, disse Lampião, tirando o chapéu com respeito. Você está indo buscar água longe demais. É o que tem, moço, respondeu ela. As cacimbas estão tudo secas, só sobrou essa. E olhe lá. Zé Sereno pegou uma barra de ouro embrulhada num pano e colocou nas mãos dela. Leve isso, mulher. Com esse troço você compra comida, água e o que mais precisar na feira de Salgueiro. A mulher ficou sem acreditar. Ave Maria, isso vale mais que minha casa. Vale não, disse Lampião. Nenhuma vida vale mais que ouro. Ela saiu caminhando, tremendo, quase tropeçando no próprio pé. Quando sumiu na curva, Jararaca comentou. Chefe, isso vai dar falatório. Que dê, respondeu Lampião. O sertão precisa saber que o ouro está voltando para quem é de direito. O bando caminhou mais algumas léguas até chegar a uma grota funda, cercada por pedras altas. Ali era um ponto seguro, usado por eles desde tempos antigos. Água escondida corria por baixo das pedras, alimentando uma pequena poça de cor verde escura. Os homens beberam devagar, cuidando para não desperdiçar nada. Balão lavou o rosto e comentou. Chefe, eu tô com um mau pressentimento danado. Lampião se aproximou. Fale, essas estradas tão limpas demais. Não tem rastro de volante, nem marca de cascos frescos. Isso é arrumação, Lampião. Parece desmantelo para pegar a gente de surpresa. O líder cruzou os braços, pensativo. O silêncio de volante é mais perigoso que um tiro. E tinha motivo para preocupação. Na fazenda Montenegro, Ambrósio já estava recebendo os primeiros soldados. Vinham suados, armados até os dentes, comandados pelo tenente Roldão Ferreira. Caba famoso por ser cruel, beber cachaça no café da manhã e dar peia em quem olhasse torto. Roldão desceu do cavalo com arrogância. Não diga que Lampião teve coragem de meter a mão no seu ouro, Ambrósio. O fazendeiro estalou os dedos irritado. Teve, e ainda deixou meus homens vivos. É caba debochado. Roldão deu uma risada seca. Esse filho de rapariga não sabe o que fez. Agora sou eu que vou pegar ele. Ambrósio aproximou-se quase sussurrando. Quero ele vivo ou morto, mas quero a cabeça. Pago dobrado. Os olhos do tenente brilharam como faca nova. Então prepare o dinheiro. Hoje o sertão vai tremer. Enquanto os dois conversavam, um vaqueiro da fazenda, assustado, cochichava com outro. Eita peste! Mandaram matar João? Agora vão botar fogo no sertão atrás de Lampião. Pois é, e quem sofre é o povo, respondeu o outro. Roldão montou no cavalo e gritou para a tropa. Homens, pro mato! Vamos caçar esse cangaceiro até ele se arrepender de ter nascido. O tropel dos cavalos ecoou por léguas. Longe dali, Lampião, deitado numa pedra alta, observava a paisagem com olhos de falcão. Eles estão vindo, disse baixinho. O sertão sempre avisa antes da desgraça chegar. Zé Sereno subiu ao lado dele. Chefe, e agora?
Agora a gente divide o ouro, entrega às famílias que precisam e some como vento na madrugada. Depois, a gente vê se esse fazendeiro tem peito para trombar com o cangaço. O crepúsculo começava a pintar o céu de vermelho, como se o próprio sertão previsse sangue na estrada. E mal sabiam eles que antes da lua subir inteira, os rastros do bando seriam descobertos por olhos que não perdoavam. A noite caiu pesada sobre o sertão, do jeito que só quem vive ali entende. Um breu quente, silencioso, que engole tudo e faz até o canto dos bichos parecer aviso. Lampião e seus homens já estavam acampados numa grota estreita, escondida entre pedras altas, enquanto a lua fina iluminava só o suficiente para distinguir o mato espinhoso ao redor. O fogo era pequeno, controlado, apenas para esquentar a palma e a rapadura que Zé Sereno preparava. Chefe, essa grota aqui é boa. Ninguém acha nós nem se vier mói de volante, disse Cícero Costa, esticando as pernas. Se avexe não, respondeu Lampião. Volante não precisa ver para achar, basta sentir o cheiro. Jararaca resmungou, coçando o sovaco. Oxente, e quem fede aqui é tu, macho véi. Balão riu alto demais e Lampião deu um tapa na perna dele. Calhe essa boca, desmantelado. Noite é hora de silêncio. O bando estava tenso. Mesmo sem dizer, todos sabiam que a morte de João Sinfrônio não ia ficar só na conversa. O sertão tinha memória longa, e a ira de um fazendeiro poderoso podia virar tempestade mais rápida que trovão. Lampião abriu um dos baús e pegou uma barra de ouro na mão. O brilho amarelado refletiu no olho dele. Homens, isso aqui é o peso da fome e da esperança também. Zé Sereno se aproximou. Vai distribuir logo, chefe. Vou, mas tem ordem. Primeiro as famílias que estão lascadas de verdade. Os retirantes lá das bandas de Carqueja, os véi de Baixa da Égua, aquele povo esquecidos na beira do Riacho do Mel. Vocês vão levar escondido por trilha que volante não pisa. Jararaca cruzou os braços. E a gente entrega como? O povo vai ficar desconfiado. Diga que é promessa paga de romaria, respondeu Lampião. Ou que São José botou no caminho. Aqui ninguém precisa saber que foi eu. Os cangaceiros assentiram. Era sempre assim. O líder fazia questão de que o ouro chegasse aos necessitados, sem que eles corressem risco por causa dele. No sertão, até um bom gesto podia virar sentença de morte. A madrugada avançou devagar. Em certo momento, Balão cochilou, ressonando baixinho. Jararaca cutucou. Acorde, pé de cana. Eu nem bebi, homem, murmurou Balão sonolento. Pois parece bêbado, retrucou Jararaca. Lampião, porém, não dormia. O olhar dele percorria a escuridão como se pudesse enxergar o futuro. Tinha um incômodo que não saía do peito, uma sensação ruim, igual coceira que insiste em arengar. Ele levantou silencioso, caminhando até o alto da pedra maior. A vista dali era imensa, uma manta preta pontilhada pelo brilho distante de poucas estrelas. O vento trouxe cheiro de poeira misturada com algo estranho. Cícero Costa se aproximou, espantado. Não diga que você subiu aqui sozinho, chefe. Lampião ergueu a mão pedindo silêncio. Escute. Cícero fechou os olhos por um segundo. O farfalhar leve do mato seco, os grilos, um uivo distante, e então, bem ao longe, um som abafado. Parecia tropel, pesado, lento, determinado. Vixe Maria, murmurou Cícero. É volante. Lampião concordou. É, mas tão longe, a gente tem tempo. Os dois desceram sem fazer um ruído. Quando chegaram ao acampamento, Lampião chamou todos. Homens, acordem, o bicho vai pegar. Balão quase caiu sentado de susto. Oxe, já? Eu só cochilei um cadinho. Jararaca bateu na cabeça dele. Tu vive cochilando, abestado. Lampião falou firme. O fazendeiro botou muito dinheiro na mão do tenente Roldão. E dinheiro no sertão anda mais rápido que notícia. Os cabras estão vindo atrás de nós com gosto de gás. Zé Sereno cruzou os braços. Chefe, quer que a gente prepare o emboscado também?
Lampião balançou a cabeça. Não agora. Primeiro, vamos repassar esse ouro para quem precisa. Só depois a gente resolve esse desmantelo. Então, antes do sol nascer, Lampião dividiu o bando em pequenos grupos. Cada um levou parte das barras embrulhadas em pano grosso, escondidas dentro de sacos de couro. As instruções eram claras: evitar estradas abertas, nunca andar em grupo grande, não parar em feiras, não conversar com curioso, entregar rápido e sumir. Quando tudo estava pronto, um silêncio grande caiu entre eles. Era aquele tipo de silêncio que antecede grandes decisões. Lampião olhou cada homem nos olhos. Vocês sabem que essa caçada não acaba hoje, né? Zé Sereno respondeu. Pode vir quem quiser. Esse sertão conhece mais a gente do que conhece volante. Jararaca completou. Nós não se entrega, chefe. Cangaço é batalha até o fim. Lampião respirou fundo e naquele instante o rosto dele ficou sério como nunca. O fazendeiro matou João Sinfrônio por covardia, mas ele não matou só o homem. Matou também a chance de viver em paz. Agora, se ele quer guerra, guerra vai ter. O sol começou a rasgar o horizonte, pintando o céu de vermelho desbotado. O calor ia chegando junto, queimando a pele e iluminando o sertão como se tudo estivesse prestes a pegar fogo. Enquanto os homens se preparavam para partir, Cícero Costa segurou o braço de Lampião. Chefe, e Maria Bonita? Lampião encarou o chão um instante. Ela está na casa de uma parenta. O lugar é seguro, mas se a coisa ficar feia, vou ter que arrodear para buscá-la. Cícero assentiu. Dessas mulheres raras que seguram tormenta. Oxe, é fulô forte, respondeu Lampião. O bando se espalhou pelo mato, seguindo caminhos diferentes. Lampião ficou com o menor grupo, indo por uma trilha quase apagada, usada apenas por caçadores antigos. O sol já estava forte quando eles chegaram à beira de um riacho seco, onde costumava haver água no inverno. Uma velha cabana de taipa estava no lugar, torta, abandonada. Lampião entrou, analisou o chão, o cheiro, as marcas. Cuidado, homens! Tem rastro fresco aqui. De quem? Perguntou o Balão. Lampião ergueu o punhal, cheirando a lâmina. De volante. Bem antes da meia-noite passaram aqui. O silêncio caiu pesado. Jararaca murmurou. Eita, gota serena. Tão perto assim, é? Lampião deu um passo para fora da cabana e olhou o sertão inteiro com cara de homem que já decidiu o que fazer. Pois agora começa a parte perigosa. A caçada tinha finalmente alcançado o cheiro do cangaço. O sol já queimava cruel quando Lampião saiu da cabana de taipa com o punhal ainda na mão. A lâmina brilhava no calor, refletindo um fiapo de luz que parecia alerta dos céus. Ele olhou para os lados, farejando o perigo como bicho velho de guerra. O vento trazia cheiro de poeira levantada e de suor humano, cheiro de volante. Homens, escutem aqui, disse ele, a voz baixa, mas firme como cabo de aço. Roldão Ferreira tá no nosso encalço, e esse desgraçado não larga rastro enquanto não encontrar sangue no chão. Se avexe não, nós não vai morrer feito cabra frouxo. Zé Sereno ajeitou as cartucheiras. Chefe, esse homem é ruim que só a peste. Dizem que já queimou casa de matuto só para fazer medo. Pois então, respondeu Lampião, hoje ele vai descobrir que quem bota medo no sertão não é volante, é cangaceiro. Os homens riram baixinho, mas era riso de nervoso. O calor batia forte demais e cada sombra era pouca para tanto perigo. Lampião decidiu seguir por uma trilha estreita que serpenteava entre pedras cortantes, como se fosse caminho feito por cobra cascavel. Era uma rota antiga, usada por tropeiros e beatos em Romaria para Juazeiro do Norte. A terra ali tinha história de fé, promessa e dor. E agora carregaria outra narrativa, a fuga silenciosa de um bando que levava ouro roubado de volta ao povo.
A cada légua, Lampião fazia o bando parar para ouvir o vento. Ele conhecia o sertão como se tivesse nascido de dentro das pedras, e o sertão conversava com ele. Era só saber escutar. Cícero Costa apontou para o chão. Chefe, olha aqui. Marcas de cascos, recentes. Lampião se agachou, passou a mão pela poeira fina e murmurou. Eles passaram por aqui faz umas 2 horas, tão arrodeando por baixo, tentando cortar nosso caminho. Jararaca apertou o cabo do punhal. E se trombar com a gente? Lampião sorriu torto. Aí a gente troca palavra e bala se precisar. O grupo continuou até chegar a um vale seco, onde algumas famílias haviam feito morada improvisada. Cabana de barro rachado, galinhas magras, meninos brincando com ossos de bode, como se fossem brinquedo novo. Quando viram Lampião aparecer, alguns se assustaram. Outros, porém, sabiam exatamente quem era aquele homem de chapéu enfeitado e olhar severo. Uma mulher saiu correndo da cabana, segurando o filho pequeno no braço. Pelo amor de Deus, não atire! Aqui só tem pobre! Lampião desmontou do cavalo devagar. Se acalme, mainha. Não vim pegar nada de vocês. Vim entregar. A mulher ficou confusa. Entregar o quê, moço? Lampião tirou do bornal um embrulho pesado e colocou nas mãos dela. Quando ela abriu, viu a barra de ouro reluzente entre panos. Ave Maria, isso vale mais do que tudo que eu já vi junto. Pois é vosso, disse Lampião, para comprar comida, remédio e vestir essas crianças direito. Os olhos dela encheram de lágrimas. Meu Deus, quem é o senhor? Sou só um homem cansado de ver o sertão sofrer. O povo se juntou em volta, um mói de gente encabulada, alguns até sorrindo pela primeira vez em semanas. Lampião mandou que seus homens deixassem mais barras ali, escondidas dentro de cabaças, bolsas de couro e até debaixo de um pé de umbuzeiro. Quando o bando se preparava para partir, um velho de barba branca pegou o braço de Zé Sereno. Filho, cuidado com os volantes. Eles passaram aqui ontem à noite perguntando de vocês. Estavam invocados, parecendo cão raivoso. Lampião ouviu e agradeceu com um aceno. Obrigado, Matuto. Deus lhe pague com chuva. O velho levantou a mão trêmula. Chuva já era uma bênção grande, mas vocês vivendo também é. O bando seguiu viagem rumo às veredas do Catolé, onde poderiam descansar em segurança. Mas antes de chegarem, Lampião avistou algo estranho na mata. Um rastro de cavalo largo demais, profundo demais, como se alguém carregasse peso extra. Ele desceu do cavalo, analisou as marcas com o olhar afiado. Isso aqui é de tropa grande, murmurou. Balão engoliu seco. É Roldão, né? É. Eles seguiram, camuflados entre árvores tortas, até que ouviram o som que confirmava tudo. Cascos batendo forte, muitos homens, vozes de comando, o típico barulho de volante marchando com fúria. Roldão Ferreira, o tenente mais temido da região, vinha na frente. A barba por fazer, os olhos estreitos, a mão firme na arma. Era homem que sorria pouco e matava muito. Aquilo não era perseguição, era caça declarada. Vocês procuraram rastro deles? Perguntou Roldão a seus homens. Procuramos, tenente, tão por aqui, tem cheiro de fumaça fresca no ar. Roldão cuspiu no chão. Lampião acha que é galo do terreiro, pois eu vou arrancar a crista dele. Os cavalos avançaram devagar, farejando a trilha. Roldão tinha olhos treinados para esses detalhes. Pegadas, folhas amassadas, galhos partidos. Ele desceu do cavalo, ajoelhou no chão e pegou um pedaço de pano sujo de poeira. Isso aqui é de cangaceiro, disse. No alto da pedra, Lampião observava tudo. Ele e Zé Sereno estavam deitados no chão, camuflados com folhas secas. A vista dali era perfeita. Podiam ver a tropa inteira sem serem vistos. Macho, véi, sussurrou Zé Sereno. Se eles subirem, nós estamos lascados. Lampião apertou o punhal na mão. Se subirem, caem mortos. Mas o tenente Roldão não subiu. Ele fez algo pior.
Homens, gritou, vamos dividir a tropa, metade arrodeando pela direita, metade pela esquerda. Quero fechar esse cerco antes de anoitecer. Lampião não sai dessa vereda nem por milagre de Padre Cícero. Lampião viu a movimentação e estreitou os olhos. Tão fechando, Zé. E agora? Agora, nós corre. Eles desceram da pedra e retornaram ao acampamento com pressa. Quando chegaram, Cícero Costa perguntou: chefe, o que é que houve? Lampião respondeu sem hesitar: a guerra começou. Roldão tá na nossa cola com sede de sangue. Homens, arrumem tudo. A gente não pode tropeçar agora. O vento soprou quente, levantando poeira. O sertão inteiro parecia aguardando o primeiro tiro. O sol já estava inclinado quando Lampião e o bando chegaram ao topo de uma ladeira pedregosa, de onde se avistava um trecho do sertão ondulando como mar seco. Era aquele tipo de terreno traiçoeiro, bonito na distância, mortal de perto. No pé da serra havia casas de taipa espalhadas, umas fumegando de panela no fogão de lenha, outras com crianças correndo descalças na poeira quente. Lampião parou, olhou para os homens e falou firme: agora é a hora. Hoje a gente paga uma parte da dívida que o sertão sempre cobra da gente. Jararaca ajeitou o chapéu. Chefe, isso aqui vai dar mói de conversa. O povo vai querer saber de onde veio. Não precisa saber, respondeu Lampião. Quem tem fome não pergunta a origem da farinha, só agradece. Eles desceram a ladeira devagar, atentos a qualquer movimento suspeito. Os volantes estavam por perto. Lampião sentia no vento, no silêncio estranho dos pássaros, no jeito que a poeira parecia se levantar sem direção. Quando chegou à primeira casa, uma mulher de cabelos presos, magra, carregando um balde de água, arregalou os olhos ao ver o grupo. Mãe de Deus, Lampião! Ele tirou o chapéu com respeito. Se avexe não, mainha. Não vim tirar nada, só entregar. Ela ficou sem saber o que dizer. As crianças, curiosas, se esconderam atrás das pernas dela. Zé Sereno abriu a bolsa e tirou um embrulho pesado. Quando entregou, a mulher quase deixou cair. Uma barra grande, amarelada, brilhando mesmo sob o pó do caminho. Isso aqui é ouro, moço. Deus me livre. É seu, para comprar comida, remédio, roupa para os meninos. Ninguém vai tomar. Os olhos dela marejaram. Como é que eu agradeço um gesto desse? Lampião respondeu baixo. Vivendo, só vivendo. Foram à segunda casa. Um homem velho, corpo curvado da vida inteira puxando enxada, saiu desconfiado. Quem são vocês? Lampião se adiantou. Gente que não aceita ver o senhor morrendo de fome. O velho riu sem dentes. Eu tô mais perto do caixão que da feira. Pois compre o que precisar antes da viagem derradeira, disse Lampião, colocando o embrulho nas mãos dele. Quando abriram e viram ouro, o velho se ajoelhou na poeira. Meu Deus! Pensei que ia morrer sem ver isso. Levante, matuto. Ouro não é santo para você rezar, não. É só instrumento. O bando seguiu distribuindo. Na terceira casa, encontraram 3 irmãs cuidando de uma mãe doente. Em outra, um cabra novo que tinha perdido a perna trabalhando na fazenda Montenegro. Em outra ainda, uma mulher com 5 filhos que só tinha farinha para 2 dias. A cada entrega, Lampião ficava mais sério. Era como se o peso da miséria do sertão entrasse dentro dele, tomando conta do peito. Chefe, o ouro tá acabando, alertou Jararaca. Acabando? Num, fulô. Tá sendo devolvido ao dono verdadeiro. Foi nesse momento que um menino, uns 8 anos, apareceu correndo, suado e ofegante. Mãe, mãe, os homens de farda estão chegando. Vi eles passando na curva do rio. O povo inteiro ficou em pânico. Alguns correram para dentro das casas, outros apagaram o fogo do fogão de lenha, outros puxaram crianças pelo braço. Lampião levantou a mão. Calma, povo. Calmaria! Mas ele sabia que o menino não estava enganado. Os volantes se aproximavam. Zé Sereno olhou para o chefe.
E agora? Agora a gente vai para a Grota do Catolé. Lugar apertado. Se volante entrar, sai, é morto. Eles começaram a se mover. Mas antes que pudessem sair do povoado, um cabra magro, suado, apareceu vindo pela trilha. Era um dos informantes do sertão. Homem que vivia de avisar notícia em troca de comida ou proteção. Lampião, Tenente Roldão tá vindo com 20 homens, tão pretinho. Fizeram um acampamento atrás daquela serra ali, ó. Cícero Costa perguntou. Tá longe? Uns 15 minutos. No trote, chega em 10. Jararaca resmungou. Eita peste, esses cabra tão com pressa. Lampião segurou o queixo pensando rápido. Ele tinha 2 missões. 1, proteger o povo do confronto. 2, proteger o ouro espalhado entre as casas. Ele olhou para o informante. Tu viu se eles estão vindo para o povoado? Vi nada não, mas eles estão farejando. Só não acharam ainda. Lampião tomou a decisão. Homens, vamos fazer o seguinte. Vocês vão sair pela trilha da esquerda, arrodear por trás e me esperar na Pedra da Estrela. Zé Sereno arregalou os olhos. E o senhor? Eu fico aqui. Vou despistar eles. Chefe, isso é perigoso que só desmantelo, protestou o Jararaca. Lampião respirou fundo. O ouro agora tá com o povo. Se eles acharem que ainda tá com a gente, atiram em tudo que tiver vida por aqui. Eu não vou deixar inocente levar bala por minha causa. O bando ficou dividido entre ir ou ficar. Balão apertou o punhal. Se for briga, eu fico. Lampião colocou a mão no ombro dele. Tu não vai morrer antes da hora, fulô. Vá com os outros. Os homens foram, mesmo a contragosto. Quando ficaram longe o suficiente, Lampião se escondeu atrás de uma velha cerca de varas retorcidas. O vento trouxe o som dos cavalos aproximando, ferraduras batendo firme, poeira levantando no ar. Então ele viu. O tenente Roldão Ferreira vinha na frente, montado num cavalo preto, corpo ereto, olhar de caça. Atrás dele, 20 homens armados, cada um com rifle apontado para o mato, farejando como cão de briga. Lampião apertou o punhal na cintura. Se quiser me achar, tenente, venha. Do outro lado, Roldão ergueu a mão, mandando a tropa parar. Ele olhou ao redor, farejando o perigo. Ele tá aqui, murmurou. E naquele instante, o sertão ficou em silêncio. Como se até Deus esperasse o que viria. O silêncio do sertão naquele instante parecia coisa viva, respirando junto com Lampião, enquanto ele observava, imóvel, o avanço das tropas do tenente Roldão Ferreira. Não havia canto de passarinho, nem coice de vento, apenas o tropeado dos cavalos e o chiar metálico das armas sendo seguradas com força demais pelos volantes. Lampião se manteve agachado atrás da cerca velha, o couro do chapéu quase colando na testa de tanto suor. Ele sabia que aquele tipo de silêncio era prenúncio de coisa grande, e ninguém conhecia melhor esse presságio do que ele. O desmantelo que viria poderia engolir o povoado inteiro se ele não segurasse o rumo dos acontecimentos ali mesmo. Roldão desceu do cavalo devagar, como quem pisa em terreno sagrado. Olhou ao redor, farejando o perigo como animal apurado pela morte. Os olhos estreitos buscavam rastros, pegadas, qualquer arruado que mostrasse que o bando estava perto. Homens, disse ele, numa voz que parecia punhal arrastando em pedra. Tem cheiro de cangaceiro fresco por aqui. Abram o olho. Lampião está se escondendo. Os soldados começaram a remexer o chão com os pés. Ergueram as armas, cutucaram moitas e tonéis de barro. Um deles chutou um balde de madeira que rolou, fazendo barulho de troço velho, ecoando na poeira quente. Lampião viu tudo. E viu também quando 2 meninos, os mesmos que tinham recebido alimento das mãos dele horas antes, começaram a sair da porta de uma cabana, curiosos. Os pequenos tinham aquela inocência perigosa que o sertão às vezes castigava sem piedade. O coração de Lampião bateu mais forte. Se os meninos tropeçassem, se corressem, se gritassem, os volantes abririam fogo sem pensar 2 vezes. Roldão percebeu o movimento. Ei, seus cabra, tem menino ali.
Lampião prendeu a respiração. Os soldados miraram. Os meninos congelaram. E antes que qualquer bala pudesse cantar, Lampião se levantou, surgiu da cerca como se brotasse da terra. O chapéu estrelado, o gibão marcado de poeira, a postura de quem nunca abaixava a cabeça nem diante da morte. "Sou eu quem vocês estão procurando", disse ele alto e claro. Os soldados viraram ao mesmo tempo, rifles erguidos. Roldão apertou os olhos, quase incrédulo. "Lampião!" O rei do cangaço ergueu as mãos devagar, mostrando que estava desarmado. Mentira calculada, porque o punhal ainda dormia na cintura. Mas nenhum cabra ali seria rápido o suficiente para perceber. "Deixem os meninos irem", disse. "Eles não têm culpa do que eu faço." Roldão fez um gesto com a mão, e os garotos correram para dentro, tropeçando na poeira. A porta bateu atrás deles. Agora só havia homens naquele pedaço de chão. Roldão deu alguns passos adiante, um sorriso torto surgindo no canto da boca. "Finalmente lhe achei, cabra da peste. Dizem que você é arretado, mas eu acho é que você está cansado. Isso aqui termina hoje." Lampião respirou fundo, olhando cada rosto ao redor. Todos ali tinham sede de sangue, mas nenhum tinha sede de justiça. "Termina hoje sim, tenente", respondeu ele, "mas talvez não do jeito que você imagina." Roldão riu. "Ouro roubado, caos no sertão, morte atrás de morte. E você quer me dar lição? Você é bandido." Lampião estreitou os olhos. "Bandido é quem condena povo pobre à fome. Bandido é quem fecha a porta de igreja quando matuto pede ajuda. Bandido é quem chama volante para bater em gente inocente. Eu só tô devolvendo o que nunca devia ter sido tirado." O tenente ficou sério. "Cadê o ouro?" "Espalhado", respondeu Lampião. "Tá na mão de quem precisa. Hoje tem gente comendo porque eu cheguei antes de você." Roldão sentiu o sangue subir. Ele se aproximou tanto que os narizes quase se encostaram. "Você acha que salvou alguém? Você selou a morte deles. Agora mesmo vou revistar cada casa desse povoado. Quem tiver ouro roubado vai apanhar até dizer onde você escondeu o resto." Lampião manteve o olhar firme. "Se tocarem um inocente, eu volto. E quando eu voltar, não vai sobrar volante para contar história." O tenente levantou a mão para dar a ordem, mas Lampião falou antes. "Mas eu não vim para briga. Vim para trocar." Roldão franziu o senho. "Trocar o quê?" Lampião abriu os braços, expondo o peito. "A minha cabeça pela vida do povo." O sertão inteiro ficou pesado com aquela frase. Os soldados se entreolharam. Aquilo era coragem demais para cabra comum. Roldão respirou fundo. "Você realmente acha que eu vou aceitar um troço desse?" "Sei que vai, porque se você matar inocente, nunca mais dorme em paz. O sertão tem olho e Lampião tem rastro." O tenente ficou imóvel por longos segundos. Depois cuspiu no chão. "Prendam ele!" Os soldados deram 2 passos adiante. Foi aí que tudo aconteceu ao mesmo tempo. Lampião se abaixou como cobra descendo de pedra. O punhal brilhou. A poeira subiu. Os soldados gritaram e Lampião correu. Entrou numa moita espinhenta, sumindo como fantasma do mato. Os tiros começaram a cantar, arrancando pedaços de pau, lascando pedras, levantando poeira quente. "Corram! Cerquem o matuto!" gritou Roldão. Mas Lampião conhecia aquele pedaço de mundo melhor do que qualquer volante armado até os dentes. Ele passou por debaixo de galhos baixos, arrodeou pedras, mergulhou na sombra estreita de uma grota. Atrás dele, Roldão urrava. "Ele não pode sair daqui vivo! Atrás dele, seus abestados!" O som dos cascos ecoou como trovão seco. Mas Lampião já estava longe. Quando parou para respirar, apoiado numa pedra quente, ouviu apenas o sussurro do vento e o latido distante de ordens nervosas. Ele sorriu cansado, mas com a alma intacta. "Se acham que vão me pegar no grito, tão é besta." Ele ajeitou o chapéu, enxugou o suor e começou a subir a vereda que levava à Pedra da Estrela. Ali, seu bando estaria esperando, e ali a guerra mudaria de rumo.
Lampião subia a vereda estreita em silêncio, o corpo dolorido pela corrida, a roupa rasgada nos espinhos do mato fechado. O suor descia queimando o rosto, misturado à poeira que deixava tudo com gosto de terra seca. O vento soprava quente, trazendo notícias do sertão, como se fosse homem velho contando segredo no ouvido. A cada passo, ele pensava nos meninos do povoado, nas mulheres segurando embrulhos de ouro com medo e esperança misturados. Pensava também no tenente Roldão, nos olhos de ódio daquele cabra, na promessa de fúria que ele tinha deixado no ar. Lampião sabia que aquela caçada não ia acabar cedo. Quando chegou perto da Pedra da Estrela, ouviu um assovio, o sinal do bando. Zé Sereno apareceu do meio das pedras, ofegante e preocupado. Chefe, vixe Maria, pensei que você tinha sido pego, tava demorando demais. Lampião jogou o chapéu para trás e respondeu. Eu não me entrego a volante nem em sonho ruim, meu irmão. Mas a coisa tá feia. Os homens foram surgindo um por um. Jararaca, Cícero Costa, Balão, Moderno, Meia-Noite. A expressão de todos era a mesma. Mistura de alívio e medo. Balão perguntou, chefe, e os cabra? Tão quantos? Uns 20, tudo invocado. Roldão tá doido pra me meter bala. E o povoado? Perguntou Jararaca. Por enquanto tão a salvo, mas se nós não tirar esses cabra daqui, vão sobrar pra todo lado. O bando se reuniu ao pé da Pedra da Estrela, uma formação rochosa grande, que parecia dedo gigante apontando para o céu. Ali, o vento soprava mais forte e o eco das palavras morria rápido entre as paredes de pedra. Lampião ficou no centro, olhando para os homens como quem pesa destino. Escutem aqui, disse ele, a voz firme. Roldão não tá procurando ouro, tá procurando a gente, tá atrás de vingança. E se ele não achar, ele descarrega ódio no povo, e isso eu não permito. Zé Sereno coçou a barba. Chefe, você tá pensando em quê? Lampião respirou fundo. Em virar o jogo. Os homens se entreolharam. Cícero Costa falou. Chefe, dizer isso aí é fácil, mas nós estamos com um mói de volante atrás. Qual é a ideia? Lampião apontou para o caminho por onde viera. Eles estão espalhando tropas, mas o sertão é nosso. Nós conhece cada curva, cada grota, cada tronco de pau retorcido. Enquanto eles andam reto, nós anda escondido. Vamos puxar eles para a armadilha. Armadilha? Perguntou Balão. É. Um aperreio que vai fazer esse tenente pensar 2 vezes antes de voltar para tocar fogo em casa de matuto. A voz dele não levantava, mas tinha peso. Peso de promessa. E promessa de Lampião não era brincadeira. Ele pegou um punhado de terra seca e deixou escorrer pelos dedos. O sertão fala com quem escuta. E hoje ele falou comigo. A gente vai levar essa tropa para a baixada do Mulungu. Lá o terreno é apertado, cheio de moita espinhenta, tronco de angico e pedra pontuda. Se volante entrar ali, tropeça, cai, desmonta, e cangaceiro que se respeita não perde chance. Os homens assentiram. Moderno comentou. É arriscado que só a peste. É, Lampião respondeu. Mas mais arriscado é deixar o sertão sofrer. Eles começaram a se preparar. Ajustaram cartucheiras, limparam rifles, afiaram punhais. Era arrumação rápida, silenciosa, como quem se apronta para destino inevitável. Enquanto isso, Lampião subiu sozinho até o topo da Pedra da Estrela. Lá de cima, podia ver longe, a poeira levantada pelos cavalos dos volantes, vindo como tempestade seca. Eram muitos, bem mais do que ele desejava, mas coragem nunca faltou ao homem. Se avexe não, sertão, murmurou. Hoje eu luto, é por você. Ele desceu a pedra e reencontrou o bando. Hora de puxar rastro. Sigam eu. A caminhada foi rápida, cortando por veredas estreitas. Os cavalos foram deixados escondidos para evitar rastros óbvios. O bando avançou entre pedras, espinhos e chão rachado até chegar à baixada do Mulungu. Era uma depressão larga, cheia de vegetação seca que parecia viva se mexendo no vento. Lampião olhou o terreno com cuidado. É aqui,
Zé Sereno perguntou. Chefe, e você vai fazer o quê quando Roldão entrar no aperreio? Lampião se abaixou, pegou uma pedra e a virou com o pé. Sempre tem brecha, sempre tem saída, e não existe volante capaz de enxergar o que um cangaceiro enxerga no escuro. Os homens se espalharam, se camuflando na moita seca, atrás de rochas, dentro das sombras que o sol projetava como facas longas. A espera começou, o vento esquentou, o sol caiu um pouco mais, os galhos rangeram. Então eles ouviram o tropel, primeiro longe, depois perto, depois muito perto. Roldão apareceu na entrada da baixada, montado feito dono do mundo. É aqui que Lampião se esconde, disse ele aos homens. Entrem devagar e atirem para matar. O bando dos volantes começou a descer, armas prontas, mas logo sentiram a diferença. O chão era irregular, os cavalos resvalavam, os galhos arranhavam a pele como se tivessem vida. A poeira levantava e cegava. Roldão percebeu. Isso aqui tá esquisito. Fiquem atentos. Lampião observava tudo de dentro da sombra de um angico seco. Era o momento exato. Mas antes de dar o sinal, algo chamou sua atenção. Um dos volantes, um cabra novo, magro, maltrapilho, parecia mais assustado que perigoso. Não tinha ódio no olhar, tinha medo. Segurava o rifle com a mão trêmula, como se nunca tivesse atirado na vida. Quando passou perto da moita onde Lampião estava escondido, murmurou: Meu Deus, eu não devia estar aqui. Lampião o observou por longos segundos. Era só um menino, quase um bichinho perdido no meio de homem ruim. Ele respirou fundo, e naquele breve momento de hesitação, um galho seco se quebrou atrás dele. Roldão levantou a arma, os olhos acesos. Ele tá aqui! O sertão explodiu. Tiro para todo lado, poeira subindo, cavalo bufando, grito de homem ferido, e Lampião, no meio do caos, se movendo como sombra viva. A guerra tinha começado de verdade. O estampido dos tiros ecoou pela baixada do Mulungu como se o próprio sertão tivesse acordado furioso. A poeira subiu feito cortina grossa, escondendo formas e confundindo sombras. Homens gritavam, cavalos se debatendo, galhos secos estalando sob botas apressadas. No meio do desmantelo, Lampião se movia com a precisão de quem aprendera a sobreviver desde menino. Zé Sereno foi o primeiro a aparecer ao seu lado, rifle apoiado no ombro. Chefe, a coisa virou um inferno, macho véi. Lampião, ainda encoberto pela poeira, respondeu: É isso que nós queria. Aqui eles não se acham. Balão surgiu rastejando por trás de uma pedra. Chefe, tem uns 5 cabras rodando pelo lado de lá. Tão perdidos que só cego em tiroteio. Pois deixe-se embromar, disse Lampião. O sertão tá ajudando mais do que nós. Um tiro passou cortando o ar e acertou a pedra onde Jararaca estava escondido. A lasca voou raspando o braço dele. Eita, gota serena! Esses cabra tão invocado! Se abaixe, abestado! Gritou Cícero Costa, puxando-o pelo gibão. Quer morrer sem precisar? Roldão, em meio à confusão, tentava retomar o controle. Avancem! Lampião tá no meio desse mato. Encontrem esse filho de rapariga. Mas os volantes estavam espalhados demais, tropeçando em raízes, batendo as armas nas moitas, escorregando no terreno irregular. O que era vantagem em campo aberto se tornava armadilha mortal ali. Lampião ergueu 2 dedos, o sinal. Zé Sereno compreendeu na mesma hora. Agora! Gritou ele. O bando abriu fogo de 3 direções diferentes. Não eram tiros desesperados, eram calculados, certeiros. Não para matar todos, mas para ferir o avanço, desmantelar a tropa, quebrar moral. Do lado esquerdo, meia-noite acertou o capacete de um volante que caiu para trás, gritando. No centro, Cícero Costa derrubou o cavalo de outro, que rolou na poeira feito saco de farinha. Do lado direito, Balão e Moderno fizeram barulho suficiente para parecer que havia 20 homens de emboscada. Roldão percebeu a tática. Eles estão espalhados. Procurem cobertura. Mas era tarde. Lampião aproveitou a brecha.
Avançou por entre moitas espinhentas, rápido como sombra. Chegou tão perto de Roldão que podia ouvir o ranger dos dentes dele. "Ei, tenente!" gritou. Roldão se virou. O brilho do punhal de Lampião riscou o ar. Roldão desviou por um fio de cabelo. O golpe acertou o couro do cinturão dele, rasgando. Os dois se encararam como duas feras que se conheciam de longa data, mesmo sem nunca terem trocado palavra direito. Roldão ergueu a carabina. "Agora acaba." Lampião sorriu de canto. "Acaba é nada." O tiro saiu. A bala passou raspando o ombro de Lampião, arrancando couro e sangue. "Oxe, por pouco," murmurou ele. Antes que outro disparo viesse, Zé Sereno surgiu atrás de um buraco de pedra e atirou. O tiro acertou o cavalo do tenente, que empinou e caiu, derrubando Roldão no chão. Jararaca correu. "Chefe, é agora!" Lampião levantou a mão. "Não mata!" Balão arregalou os olhos. "Não mata! Esse cabra ia lhe furar todinho." "A guerra não se vence só com bala," respondeu Lampião. "Se eu mato ele agora, vem outro pior. E o povo paga de novo." Roldão, caído, tossia poeira. Levantou o rosto sujo com pura raiva nos olhos. "Por que não me matou?" perguntou, cuspindo sangue. "Tá com pena de mim?" "Pena?" respondeu Lampião. "Eu não tenho pena de homem que bate em matuto. Tenho respeito pelo sertão. É ele quem manda." O tenente tentou se levantar, mas Lampião o encostou com o pé. "Escute aqui, Roldão. Eu não quero matar inocente. Mas se você tocar no povo que eu protejo, eu volto. E quando eu volto para acabar." Roldão tentou rir, mas tossiu de novo. "Você acha que o governo vai deixar isso passar? O fazendeiro Montenegro quer sua cabeça. Tem dinheiro demais envolvido." Lampião se abaixou perto dele. "Pois diga para ele que ouro nenhum compra minha coragem. E diga ao governo que o sertão não se governa da capital." Zé Sereno puxou Lampião pelo braço. "Chefe, você tá sangrando muito. Depois eu cuido. Agora nós tem que sair daqui." O bando ficou atento. Os volantes que ainda conseguiam se mover tentavam se reagrupar, enquanto outros fugiam desorientados pelo mato. "Retirada!" gritou Lampião. Mas retirada calculada, não fuga. Eles recuaram pela trilha estreita, guiados pela luz fraca do sol que já pendia no céu. Passaram pelas pedras, pelos galhos secos, ouviam o gemido dos feridos ficando para trás. A poeira cobria tudo como manto de guerra. Quando chegaram à beira do lajedo, Lampião parou para respirar. O sertão parecia quieto outra vez, quase triste. Cícero Costa perguntou: "Chefe, e agora?" "Nós vamos para a ribeira do Pajeú. Lá nós descansa, trata a ferida e pensa no próximo passo." Jararaca coçou o queixo. "E o fazendeiro Montenegro?" Lampião encarou o horizonte. "Vai botar recompensa grande pela minha cabeça. Vai fazer fuxico na capital, vai chamar volante, vai arengar meio mundo." Zé Sereno completou: "E você tá preocupado?" Lampião apertou o punhal firme. Preocupado não, só arretado, porque enquanto o rico junta ouro, quem sofre é o povo. E enquanto tiver gente passando fome, eu não paro. O vento soprou forte, levantando poeira, levando consigo a última frase, como se quisesse espalhá-la pelo sertão inteiro. Zé Sereno ajeitou o chapéu. "Mermão, então bora. Que cangaceiro parado é alvo fácil." Lampião deu o primeiro passo na trilha. Os homens seguiram atrás, como sombra. E na poeira daquele caminho, ficava para trás a promessa de Roldão Montenegro e todo homem que jurasse caçar Lampião. "Eu vou pegar ele vivo ou morto." Mas quem conhece o sertão sabia. Promessa de rico pesa menos que poeira no vento. Promessa de cangaceiro pesa feito chumbo. E o sertão